Fala monstro, fala monstra, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. Nesse Monster Hack, eu vou ensinar você a criar uma thumbnail, uma capa, aquelas famosas capas do YouTube, as thumbs. E é uma thumb que eu fiz para um portfólio meu, estou recriando ela aqui, e com a temática tecnológica, uma temática meio futurista, né, que é um nicho de tecnologia, um evento tecnológico que eu fiz de um cliente, e até ensinei esse tempo atrás fazer uma arte nesse nicho, né, do portfólio. E agora eu vou ensinar a fazer uma thumb, né? E eu, como sempre, né, comecei a separar aqui já a copy da thumb, é um cliente inglês, né? E separei a cor também, né? Então normalmente as thumbs elas têm pouco texto, né? Porque é uma coisa que ela tem que bater o olho e gerar cliques. E o nosso objetivo é tornar isso o mais visível possível, o mais atrativo possível, né? O copy mais design para fazer uma thumb da hora. Show de bola? Então, sem enrolação, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou já ocultar, né, por hora, a copy e a cor. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar, né? Na verdade eu vou criar um sólido, deixar ele laranja. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo sólido, né? Na verdade eu vou criar uma nova layer. Vou pintar ela de branco e vou fazer o seguinte, ó. A cor na verdade aqui nem altera, né? Eu quero fazer uma borda, então eu vou tirar o fio e vou colocar o stroke nela. Stroke aqui eu já tinha configurado, deixei 55, que é o que fica legalzinho, é um efeito bacana lá no YouTube, né? E aí o que eu vou fazer? Qual que é a minha ideia aqui? Eu vou dar um OK e vou transformar essa layer em um objeto inteligente. Porque aí a gente consegue fazer uma máscara em cima dela, né? Na verdade, não, a máscara não vai ser em cima dela. A gente vai usar essa layer como seleção. Porque se eu fizesse sem Smart Object, olha o que aconteceria, ó. Ela pegaria tudo, né? Agora, se eu transformo em objeto inteligente, eu já consigo pegar aqui e eu vou dar um Ctrl Shift I para inverter essa seleção e vou criar aqui uma nova camada, né? Uma nova camada não, um outro sólido, só que nesse sólido aqui eu vou deixar ele preto. E essa camada aqui que eu usei para seleção eu posso deletar. A borda, se fizesse aqui já ficaria bonitinho, né? Mas o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer fazer tipo um efeito de borda aqui, que normalmente tem nesses sistemas tecnológicos e tal. É um detalhezinho que faz diferença. Dessa forma, ó. Vou pegar, eu aperto P para ativar nossa caneta, nossa Pen Tool. Vou clicar aqui, vou vir aqui desenhando, não precisa ser perfeito, né? A ideia é meio que ficar meio abstrato mesmo. E vou fechar essa seleção, vou clicar com o botão direito, Make Selection, vou deixar o Feather 0, se eu não tiver 0, você zera ele. E aí, eu vou apertar Alt Backspace, lembrando que a sua cor ali, a cor de cima, precisa estar preto, ó. Se não tiver, você pode apertar X para trocar, Alt Backspace, e eu deleto e faço a nossa borda. Feito isso, maravilha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir as imagens que eu vou usar como textura, tanto na borda laranja, tanto no fundo preto. Essa aqui é a primeira imagem que eu peguei. É uma imagem futurista, meio cyberpunk, meio sci-fi, como é que fala? Um estilo meio futuro, né? Converter para Smart Object. Vou dar um Ctrl C. Vou deletar aqui, ó. Vou vir aqui na borda e vou colocar em cima. Lembrando que ela está abaixo da camada preta, né? E aí, qual que é o esquema aqui? Eu vou vir aqui em Image, Adjustments, colocar em Black, White. E vou deixar o modo de mesclagem em Edge. Olha como já fica interessante, né? Já dá uma outra cara. E aí, eu vou abrir a outra imagem agora. Essa outra imagem aqui é o mesmo estilo, né? Um estilo futurista. Eu vou pegar, converter para Smart Object, Ctrl C, clicar dessa vez em cima da layer preta, do nosso sólido preto, Ctrl V,
vou dar um Ctrl T aqui e vou deixar por cima. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, vou apertar Alt e clicar no meio dessas duas layers, né? Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso simplesmente vir aqui na camada do sólido preto, apertar Ctrl e clicar em cima, e vir nessa layer aqui e colocar em máscara, né? Tanto faz, dá o mesmo resultado, vai de acordo com o que você quer, né? Mas é a mesma coisa. Aí, eu não posso esquecer também de transformar, né? Vir em Image Adjustments, deixar em preto e branco também a nossa layer, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e reduzir a opacidade, né? De maneira que fique visível mais ou menos assim, ó. Bacana. A nossa thumb, a base dela já está basicamente pronta, né? O que a gente precisa fazer agora? Colocar a imagem e colocar o texto. E depois fazer uma finalizada com uns efeitos de luz e tal, para dar aquele tchan. Beleza. Vou abrir aqui a imagem do nosso robô, que vai ser o elemento principal da nossa thumbnail. Abrir aqui o meu robô. Lembrando que essas imagens, tanto o robô quanto o background, os fundos, eu estou pegando num banco de imagem que eu assino. Então, eu recomendo muito que você assine esses bancos para você dar aquele tchan nas suas artes, né? Beleza. Peguei aqui, vou dar um Ctrl C, dar um Ctrl V. E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho ele. Vou deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui, vou vir em Image e deixar ele em preto e branco. Adjustments, Black White. Agora eu vou vir em Filter, Camera Raw Filter e colocar um contraste nele. Aumentar bastante esse contraste aqui, aumentar a textura, qualidade, só para dar aquela dramatizada a mais, né? E aí, qual que é a ideia aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova layer aqui, vou vir aqui, ó, selecionar o nosso sólido laranja, copiar a cor, e aqui eu vou apertar B e criar um efeito meio que de luz na mão do robô, só para dar um detalhe interessante, ó. E aí eu posso criar um outro ponto aqui, um pouquinho mais claro, bem aqui, ó. Até tirar a opacidade, que isso aqui vai dar um efeito melhor na hora que a gente colocar essa layer aqui agora no Blend Mode em Edge. Bola. E aí o que eu vou fazer? Eu vou já agrupar o robô com a luz, vou chamar aqui de robô só para a gente organizar melhor. E vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse robô aqui, dar um Ctrl J segurando a camada dele, Ctrl J, vou tirar o fio, vou vir aqui em Effects, Inner Glow, você já vê que já está com o laranja que eu selecionei, eu vou aumentar um pouco a opacidade, aumentar um pouco o tamanho dele, vou dar um OK aqui, ó, vou vir aqui, clicar em cima, botão direito, Rasterize Layer Style, e eu vou deixar em Edge essa camada aqui. Vou criar uma máscara em cima, dar um Ctrl I para inverter. Com a minha ferramenta Brush eu vou revelar esse brilho somente na área que eu quero, que no caso vai ser aqui, ó. E agora vem a parte legal. Lá em cima de tudo eu vou criar uma camada de luz para dar uma sensação melhor nesse efeito aqui, né? Para realmente ter um ponto de luz na arte. Então primeiro eu vou deixar a opacidade em 100, e aí eu crio aqui, ó, dou um clique, dou mais um, e também deixo em Edge. Ou eu posso deixar, talvez, vou deixar em uma em Edge, tirar um pouco a opacidade, vou duplicar, e essa aqui eu vou deixar em Linear Light, mas aí fica a seu critério. Show de bola! Nosso robô já está no esquema também, né? Eu acho que até dá para fazer uma brincadeira aqui com o olho dele. Vou fazer um teste aqui, vamos ver se vai ficar legal. Temos a bola. E agora eu vou fazer uma outra brincadeira aqui em cima do olho, ó. Uma aqui e uma mais clara, assim, ó. E aí eu coloco em Edge. Ó, ficou da hora, hein? Agora eu vou criar uma outra camada para criar um efeito em volta
um laranja de brilho aqui, ó. Eu deixo em Edge também. Só que daí eu vou reduzir a opacidade e deixar e colocar um blur, Gaussian blur. Gostei, hein? O bagulho ficou sinistro agora. Agora vamos para a parte do nosso texto. Vamos escrever aqui o texto da nossa arte. Como eu já separei aqui a nossa copy, vou até mudar a cor dela aqui, né? Vou colocar branco. A fonte que eu escolhi para usar nesse texto, ela chama Xcode. Vou mudar a fonte aqui. E a ideia aqui, eu vou dar um Ctrl C e vou deletar essa primeira frase, só para diagramar melhor aqui, né? Para ficar mais interessante na hora de a gente escrever. O unveiling vou deixar aqui. E o tech vou deixar embaixo. Aí provavelmente eu vou ter que aumentar ele, né? Deixar mais ou menos assim. E o tech eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar essa camada e vir aqui em Effects, Gradient Overlay. Eu já tinha configurado para ficar mais fácil, mas qual que é o segredo aqui? A primeira cor eu coloquei o nosso laranja e a segunda cor eu vim aqui, ó, no G e abaixei para ficar um pouco mais escura essa parte aqui de baixo, certo? E aí, feito isso, eu vim aqui, transformei converti para Smart Object, né? Peguei essa mesma camada aqui, dei um Ctrl C, a camada que está como textura do nosso BG, né, do laranja, dei um Ctrl C, cliquei em cima, dei um Ctrl T, diminuí e apertei. Aqui pode ser feito de duas formas, né, com Clipping Mask ou com máscara. Nesse caso, coloquei aqui Clipping Mask e mudei o modo de mesclagem dele para Color Dodge. Sente o drama, olha como já ficou, ó. Dá um efeito top no texto, tá vendo? E se eu quiser eu posso agrupar ainda e colocar talvez um Other Glow bem de leve, laranja, né? Diminuo o tamanho, diminuo a opacidade um pouquinho, só para dar um tchan a mais, né? Show de bola. Posso pegar tudo isso aqui, descer um pouco, deixar um pouco mais próximo, né, dessa bola de energia aqui. E aí, vamos fazer os ajustes finais aqui. Os ajustes finais são as luzes e depois aquele Camera Raw Filter em tudo, né? Vamos começar pelas luzes, então. Vou até deletar essa camada aqui de paleta, né? E vou criar mais uns pontos de luzes por aqui, ó, no texto. Vou deixar em Edge. Clicar mais um pouquinho aqui, ó. Show de bola. Colocar um aqui também. E um de leve aqui também. Show de bola. Agora, eu vou lá em cima de tudo. Vou dar um Ctrl Alt Shift E, que é o atalho para transformar tudo em uma imagem. Convert Smart Object. E vou vir em Filter, Camera Raw Filter, para dar um contraste, uma contrastada no geral em tudo aqui, ó. Vou aumentar o contraste, vou aumentar a textura, a claridade, colocar um pouco de grain, e vou dar um OK. E vou tirar um pouco a opacidade. Vou colocar um Color Lookup, deixa eu ver se esse segundo aqui fica legal. Tirar um pouco a opacidade. E vou colocar um outro Color Lookup. Normalmente eu uso esses aqui, ó. Talvez esse aqui, só que eu vou deixar bem com a opacidade bem reduzida. Show de bola. Se você quiser ainda colocar um granulado em cima de tudo, ó, aperta, coloca a cor preta, Alt Backspace. Aqui, ó. Agora foi. Não tinha ido, não sei porquê. Eu vim em Filter, Noise, Add Noise. Dá um OK aqui. E vou colocar em Screen e reduzir bastante a opacidade. Só para dar um tchanzinho, ó. Uma unificada em tudo. Show de bola. Nossa thumb já está pronta para ser postada no YouTube. Para dar aquele tchan e aumentar os cliques do seu cliente. Demorou?
Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto e eu te vejo na próxima.